Bom, nós chegamos aqui agora ao quarto e último bloco de roda de entrevista desta terça-feira, 11 de março. E eu tenho que fazer, mais uma vez, uma consideração especial para com o nosso público telespectador tão fiel a nós. Nós estamos numa situação ainda não definitiva na definição do programa, que nós estamos passando por reformas estruturais e físicas aqui na AGECOM, instalações da TV Brasil Central. Estamos aí com um estúdio que não é o definitivo nosso. Estamos caminhando para termos um novo estúdio, com uma televisão ainda melhor sinal que tem em Goiás, e daqui a uns dias também a melhor imagem. Esperem que vai compensar a espera. Continue com a gente, que a audiência é muito qualificada e, portanto, muito valiosa para nós. Secretário Taveira, mencionamos aí o que o senhor bem chamou de imbróglio, que é a questão CELG. Eu começaria perguntando para o senhor o seguinte: essa negociação última foi boa para Goiás? Eu acho que... E em que sentido que foi boa? Eu acho que foi boa porque o Estado não tinha condições de recuperar a CELG na situação em que ela se encontrava. Era necessário haver aporte de recursos externos. Então o governo contratou um financiamento, aportou esse financiamento à CELG, ela voltou para o Estado aquele ICMS que estava historicamente atrasado, lá no passado, bem anterior à minha gestão, lá, digamos, no segundo ano do atual governo, e ficou um outro financiamento de 1,9 bilhão, que quem vai tomar é a CELG Par. Vai capitalizar a CELG-D, transferir os 51% das ações, e aí estará definitivamente cumprido da parte do Estado o compromisso que ela fez com o governo federal, com o sistema Eletrobras. Obviamente, Reinaldo, quando for aportado essa segunda parcela de recursos atinente a esse financiamento que está sendo contratado pela CELG Par, a CELG-D, ela virará o PL, conforme eu já informei, de negativo para positivo. Aí ela estará na condição normal de uma empresa para, inclusive, captar financiamentos de médio e longo prazo para investimento na própria CELG, que tirará o obstáculo que tem hoje de expansão de rede, de construção de... É esse ponto que eu queria chegar, secretário. É possível concluir que a CELG agora retomou o fôlego para fazer o que é do dever dela, que é distribuir uma energia de qualidade para um Estado que demanda muita energia, porque precisa crescer. Após o aporte, que eu acho que ocorrerá agora no mês de abril, desse último financiamento, para ela virar o PL de negativo para positivo, aí sim ela estará, na minha opinião, em plenas condições de praticar um plano de investimento que suprirá as necessidades do Estado de Goiás. Apesar desse acordo, Taveira, ainda não, a Eletrobras, ela ainda efetivamente não faz parte da CELG, pelo menos da administração. O que falta para que efetivamente esse acordo seja cumprido? O aporte do 1,9 bilhão e a transferência, a posteriori do aporte, a transferência de 51% das ações para a União. Isso tem um prazo, uma data para... Eu acredito que esse financiamento será contratado agora no mês de abril. Secretário, depois de chutar muito na canela do senhor, quero aqui fazer um elogio. O senhor é o principal gestor da área econômica do governo Marconi Perillo. Começou lá na Caixego, na época liquidante, depois passou pelo IPASGO, que praticamente todo mundo achou que não tinha recuperação. O senhor conseguiu recuperar o IPASGO. Detran, o senhor conseguiu modernizar o Detran e conseguiu colocar ordem na casa. E agora o senhor chega na Secretaria de Finanças, da Fazenda. Destes órgãos que o senhor passou, sempre pegando pepino, como é que o senhor encontra a Secretaria da Fazenda? O senhor qualifica e classifica ela como, nesse quadro
de Caixego, IPASGO, Detran e agora Fazenda? Cleuber Carlos, respondendo a sua pergunta, eu relembraria você que nesse meio aí houve também o BEG e a agência de fomento. Eu diria para você que cada uma dessas gestões que eu exerci no governo do Tempo Novo ao longo de 16 anos praticamente, que agora nós estamos no último ano desses 16, eu diria para você que a tarefa mais difícil que eu encontrei foi o IPASGO, porque o IPASGO tinha uma arrecadação de 60 milhões de reais, tinha uma despesa mensal de 72 e devia 416. E através de uma gestão simples e rápida, nós conseguimos em 17 meses pagar todo esse passivo do IPASGO, reajustar as tabelas dos prestadores de serviço e deixar 38 milhões no caixa. Então, vamos fazer aqui um PL positivo lá no IPASGO, e esse PL, depois que eu deixei o IPASGO, ele vem aumentando consideravelmente. Cada órgão desses, Caixego, BEG, Agência de Fomento, IPASGO, Detran, tem as suas especificidades, né? Lá na Secretaria da Fazenda, de todos esses órgãos que eu andei por aí, talvez é o que eu tenha mais tranquilidade, porque lá eu encontrei uma equipe técnica, lá na Cefaz, de altíssimo nível. Então isso dá muito, isso ajuda muito o gestor. Quando você tem uma equipe técnica preparada, como é o caso da Cefaz, o trabalho de gestão fica mais fácil. Eu tenho muita disposição para trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. Então eu acredito que, não obstante reconheça as dificuldades que nós temos na área de custeio, nós vamos conseguir levar esse final de governo a um porto muito feliz, e realizaremos, o governador Marconi Perillo cumprirá, não tenha dúvida disso, aquele slogan que ele sempre anunciou, que ele falar o melhor governo da história de Goiás. E com o déficit fiscal do Estado zerado, como está nas suas pretensões? Eu estou trabalhando duro, nós vamos implantar esses programas com vistas ao aumento de receita, para ver se nós geramos um déficit, salvo se as despesas crescerem muito desses últimos tempos, que vem desde a época do governador Pedro Ludovico. O senhor está trabalhando com esse foco? Com esse foco. Espero dar conta de talvez carregar essa glória de ajudar o Marconi, o governador Marconi, a entregar, a terminar esse governo em uma situação financeira bastante equilibrada. Queria só entrar numa questão política. O senhor conhece o Marconi há mais de 16 anos. O senhor acha que ele é candidato à reeleição? E se for candidato, essa vai ser a eleição mais difícil do governador? Eu acho que ele é candidato. E acho que ele vence as eleições. Ok. Uma outra questão ainda sobre a questão do governo, sobre as finanças. Hugo 2 e Credex. São empreendimentos importantes para a comunidade goiana, mas são empreendimentos que geram gastos, né, e são vultosos. O Estado terá condições, tendo apenas de 80 a 100 milhões por mês para o custeio da máquina, ele terá condições de custear o Hugo 2 e o Credex? Essas duas entidades aí acrescentarão algo parecido com 12 milhões de reais mensalmente nas nossas despesas de custeio. É aquilo que eu falei para o Cleuber Carlos. Não adianta. O processo de desenvolvimento do Estado, o crescimento constante do Estado,
vai gerando inexoravelmente o aumento das despesas. Então, do outro lado, nós vamos ter que buscar receita. Aonde buscar receita? Num país que tem uma carga tributária desumana, através das receitas extraordinárias, buscando recuperar crédito, buscando exercitar a criatividade para obter outras receitas. O Cleuber Carlos falou aqui da Cachego. Quando nós éramos liquidantes da Cachego, em 99, a arrecadação do Estado situava em torno de 135, 140 milhões de reais mês. Hoje é 1 bilhão. Naquela época, nós recolhemos da Cachego para o Tesouro 687 milhões de reais, que dividido por 140 dá mais de 5 arrecadações mensais. Isso é como se alguém chegasse lá na Cefaz hoje com um cheque de 5 bilhões de reais e entregasse ao Estado. Então, todo esse processo é dinâmico. Nós temos uma série de alternativas de fazer receita extra: venda de imóveis, recuperação de ativos, recuperação de crédito, envolvência da sociedade na exigência da nota fiscal, que além do cumprimento do civismo, gera uma participação da sociedade no auxílio ao governo para aumentar a arrecadação, para o recurso retornar a favor dessas atividades que a própria sociedade pede melhoria no processo. Qual que é a estimativa da Secretaria da Fazenda da sonegação que acontece no estado de Goiás? Olha, nós não temos esse dado. Essa sonegação, à medida que o processo de inteligência desenvolve na arrecadação, mas é óbvio que tem muita informalidade que equivale à sonegação. São recursos que não entram no caixa do Estado. A gente poderia talvez trabalhar aí com 10, 15% que nós vamos procurar nesse processo de envolvência da sociedade na exigência da nota fiscal, diminuir essa informalidade e, consequentemente, mudar a fiscalização. Exatamente. É possível a gente concluir, secretário, que a gente tem visto que a cultura também mudou. O empresário hoje é bem mais consciente e o próprio processo de fiscalização está modernizado. A gente pode concluir que a contumácia na sonegação acabou? Eu entendo que sim. O processo de inteligência, que ao longo dos anos, a informática ajudou muito nisso, sim, né? Hoje dizendo. Nós temos cruzamento de nota. Você embarca um caminhão de mercadoria lá em São Paulo, online, essa informação está aqui na Cefaz. Então, ela está vindo para a empresa do Reinaldo Rocha. Então, consequentemente, se inicia um processo de fiscalização se aquela venda daquela mercadoria lá na empresa do Reinaldo Rocha está gerando aquele ICMS. Então isso tudo está intercalado. Eu chego a achar, Reinaldo, que daqui a uns poucos anos nós receberemos em casa, de 3 em 3 meses, uma declaração da nossa receita e despesa para dar conformidade, e nós não teremos mais no final do ano ou no início do exercício a famosa declaração de imposto de renda. Então, hoje há links entre sistema bancário, cartorário, Receita Federal. Então, tudo isso tem contribuído para a diminuição da sonegação. Bom, para encerrar, guerra fiscal existe ainda, secretário? Olha, eu acho que eu não gosto desse termo de guerra fiscal. Eu gosto... Quando o senhor fala em ICMS, a gente lembra sempre de guerra fiscal. Eu gosto de dizer que os estados emergentes, que Goiás, a sociedade de Goiás, precisa defender os incentivos fiscais, porque o mais importante dos incentivos fiscais, Reinaldo, não é até a empresa beneficiária em si, porque ela é uma âncora de um processo. A geração de emprego e de tributo está aqui nas empresas satélites que prestam serviços
e que fornecem mercadorias àquela âncora. Exemplo clássico, o laticínio. Você instala um laticínio lá em Bela Vista, como aquele que lá existe, então milhares de produtores, de indústrias de ração, de transportadoras estão linkadas aqui, satélites linkadas naquela âncora. Então esse é todo um processo, é um círculo virtuoso que abastece e engrandece o processo econômico de Goiás. Secretário da Fazenda de Goiás, José Taveira Rocha, foi um prazer tê-lo aqui. Acho que teríamos mais 1 ou 2 ou 3 programas, porque é tanto assunto importante e relevante. Mas acho que demos uma contribuição, esclarecer bem o nosso público, e essa é a nossa missão. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado a todos pela participação, sobretudo ao Clober Carlos, Charles Daniel, que tanto me ajudaram na condução desse programa, que mais uma vez brilhante pela presença ilustre desse grande secretário. Até a próxima semana e obrigado pela audiência qualificada de sempre.